O mangá de Jujutsu Kaisen caminha para uma das lutas mais incríveis da sua história, que é Sukuna vs Yuta com as habilidades do Gojo. Porém, meio a essa crescente do Yuta com as habilidades do Kenjaku, será que ainda dá tempo do Itadori descobrir que é filho do vilão? Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, em semana que nós já teremos o capítulo em mãos, o capítulo 262 que sai na quinta-feira. Vamos então discutir aqui se ainda dá tempo do Itadori descobrir que é filho do Kenjaku. O que podemos realmente ver sobre essas hipóteses e ao mesmo tempo quem pode revelar para o menino Yuji que ele é filho do vilão. Então vamos comentar sobre isso logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com os seus amigos. É muito importante vocês reagirem aos nossos conteúdos para que a plataforma continue a entregar os nossos vídeos por aí. Então, se você é fã de Jujutsu, sabe que a gente traz muitos conteúdos do mangá relacionado ao nosso menino Yuji. Então clica aí em se inscrever e veja, assista muitos conteúdos de Jujutsu por aqui. Em meio a um fim conturbado de Shibuya e uma busca implacável do Naoya e também do Yuta, o Itadori se viu caçado por aquele que deveria ser o seu senpai. O capítulo 141, 142 e o 143 trouxe questionamentos bem interessantes para a trama de Jujutsu Kaisen e até mesmo do porquê que o Yuta estaria caçando o Itadori para os supervisores, ou podemos dizer assim, para os conservadores do mundo Jujutsu, que queriam o personagem morto. Então, assim que o Itadori morre, começamos a ver um flashback que nos revelaria algo muito enigmático no capítulo 143. Itadori era filho do Kenjaku. Durante todo esse flashback, nós vimos estranhamente que o pai do Itadori não estavam se dando bem por conta de uma mulher. E vai uma dica do LP aqui. Fica uma dica do LP aqui. Se você for apresentar um namorado ou uma namorada para os seus pais e eles não aprovarem, meu amigo, corre. Corre desse relacionamento porque pode ter um Kenjaku em sua vida. E a gente sabe que isso não caiu nada bem, ou pelo menos aparenta não ter terminado nada bem para Jin Itadori. Voltando ao assunto, o Asusuke então diz para Jin que ele seria morto se continuasse tendo um relacionamento com essa mulher. Até aquele momento, nós não sabíamos do que o Asusuke estava falando. O Asusuke que é o avô do Itadori. Jin passa a ficar ofendido com o seu pai da forma como ele estava falando isso. Não porque o avô do Itadori estava falando mentiras, mas sim porque não queria que o Yuji se lembrasse dessa cena, se lembrasse desse momento, dessa conversa que o Jin estava tendo com o seu pai. O pai do Itadori então nos revela nesse momento de que bebês podem ter memórias incríveis dessa época. De uma forma até mesmo ali meio que surpreendente, ele nos revela que os bebês poderiam ter acesso a essas memórias quando ficassem mais velhos. Não bebês, né, mas sim que quando se tornassem adolescentes, adultos ainda poderiam ter essas memórias em suas mentes. Como nós vimos, Yuji, Jin e Sukuna eram capazes disso por pertencerem à mesma alma no Jujutsu. Nós não sabemos o porquê, nós não sabemos quais motivos, mas tanto Yuji, Jin e Sukuna, como o Sukuna acabou nos mostrando como tinha essas memórias, o Yuji também teve essas memórias e o Jin também acreditava nesse sentido. Então, o Asusuke revela que Jin era casado ou tinha um relacionamento com uma mulher chamada Kaori, mas por algum motivo eles não puderam ter filhos. Só que quando ele revelaria quem havia matado a Kaori, vimos uma mulher com pontos na cabeça em volta do seu crânio e, para um bom entendedor, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Sim, 2 ditados fundidos para a gente conseguir assimilar o que foi essa imagem, o que foi essa revelação do Kenjaku aparecendo como a mãe de Yuji Itadori, de que Itadori era filho do Kenjaku. Porém, depois de quase 120 capítulos e com a morte do Kenjaku, nos perguntamos o que isso ainda pode trazer de relevância na história. O que essa revelação para o Yuji estará desenvolvendo
desenvolvimento para o personagem, porque até então nós sabemos dessa informação. Nós, como leitores, temos um acesso privilegiado às memórias, flashbacks, momentos importantes de personagens. Mas o Yuji até agora não sabe que era filho da pessoa que selou o Satoru Gojo e fez com que o mundo Jujutsu se tornasse um inferno. Nós ainda temos muitos questionamentos para saber sobre a origem do Yuji e quem contará a ele sobre todas as mazelas que aconteceram com seu pai e também com seu avô. Mas agora que o Kenjaku morreu e o Gojo estando morto até então, nos questionamos quem contará ao Itadori sobre sua origem. E nós temos algumas pessoas na história que, quem sabe, podem contar para o Itadori sobre a sua origem e dele ser filho do Kenjaku e toda a sua conexão com a outra parte da alma de Ryomen Sukuna. Uma dessas pessoas que pode falar para o Itadori sobre sua origem é Ryomen Sukuna, o rei das maldições. Como visto nos últimos capítulos, o Sukuna subentendeu tudo o que aconteceu para a concepção do Yuji. E por mais difícil que pareça, quando lhe reconhecer, o rei possa vir a contar para o Itadori sobre a sua origem. Sukuna disse que Kenjaku ficou 1000 anos procurando pela outra metade da alma dele, seu irmão gêmeo, que foi morto por ele ainda na barriga da sua mãe. Sukuna diz que a alma do seu irmão ficou vagando por 1000 anos até reencarnar novamente, e essa pessoa ficou muito bem subentendida que era Jin Itadori. O rei continua nos explicando, na verdade explicando para Uraume, que Kenjaku procurou por Jin e teve um filho com ele. E esse filho é Yuji Itadori, que ficou com o dedo do Sukuna em seu corpo desde sua concepção para se adaptar às suas habilidades. Como disse, por mais difícil que seja ver o Sukuna contar sobre a origem do Itadori para o nosso protagonista, por causa da rejeição absurda que ele tem pelo nosso prota, pelo Yuji, o rei é muito 8 ou 80. Quando rejeita as pessoas, o Sukuna nem sequer lembra de seus nomes. Agora, quando as reconhece, passa a virar seus fãs número 1. Na forma de empolgação para lutar contra elas. Qualquer coisa pode acontecer quando se trata do rei das maldições. O Sukuna, ele é muito imprevisível, então nós sabemos como ele pode reagir quando ele rejeita as pessoas. Agora, quando as pessoas têm a capacidade de diverti-lo, ele pode manifestar uma outra ideia, uma outra realidade, e dessa forma, quem sabe, por mais difícil que seja, ele pode manifestar ali a sua vontade de contar para o Itadori sobre sua origem. A segunda pessoa que nós temos na lista que sabe a origem do Itadori é Uraume. A feiticeira foi que ouviu tudo que o Sukuna tinha a dizer sobre a origem do Yuji. Todas as informações que dissemos sobre o que o Sukuna sabe sobre o Itadori, Uraume também sabe agora. E o questionamento da Uraume é bem interessante no capítulo 257. Quando ela sabe de tudo que o Sukuna conhece, ela questiona se isso não significa que o potencial escondido que Yuji Itadori possui não seria o mesmo que o do Sukuna. Se esse potencial realizado for o que conquistou a vassalagem da Uraume para com o Sukuna, uma derrota do Rei das Maldições para o Itadori e uma infeliz vitória da Uraume para cima do Hakari faria dela aliada do Itadori como um novo Rei das Maldições. Se o Itadori for capaz de vencer o Sukuna e ser o novo Rei das Maldições, será que a Uraume não se tornaria aliada do Itadori e assim contaria a origem para o personagem sobre sua origem como filho do Kenjaku? Se isso acontecer, será que o Uraume pode avançar ainda mais sobre esse conhecimento para o Yuji? Bom, é um bom ponto para a gente tentar perceber sobre como isso pode ser levada à origem do nosso protagonista. O próximo na nossa lista é o Yuta. O Yuta tem 2 pontos interessantes sobre como ele pode chegar nas respostas de que Itadori é filho do Kenjaku. A primeira é com as habilidades do vilão. Isso porque as habilidades do Kenjaku traz consigo as memórias dos seus antigos e atuais receptáculos, como dito no guia oficial. Assim que o Kenjaku assume o corpo do seu receptáculo, ele consegue absorver todas as memórias do seu receptáculo atual. E é também visto que ele pode carregar as memórias
dos seus receptáculos antigos, da mesma forma como ele pareceu carregar as memórias da Kaori quando estava conversando com a amiga do Itadori quando o jogo do abate estava começando. Então fica esse questionamento do tanto de memória que o Yuta pode ter dessa habilidade. E esse é exatamente o ponto. Será que o Yuta teve ou pode ter acesso às memórias de todos os receptáculos do Kenjaku quando absorveu a técnica dele? Ou ele só adquire as memórias a partir da técnica utilizada nos receptáculos? Isso é importante porque se o Yuta tiver as memórias do Kenjaku, isso quer dizer que ele tem as memórias da Kaori e sabe tudo que o Kenjaku fez com ela para ter o Yuji como filho. Então o Yuta também pode ser uma peça fundamental para que o Itadori saiba mais sobre a sua origem. Seria uma boa forma de explicar a origem do nosso protagonista e a forma como todas essas memórias acabaram sendo derramadas na mente do Yuta mediante a ele absorver os poderes do Kenjaku. Mas se por acaso o Yuta não for capaz de absorver as memórias do Getou e também da Kaori, outro ponto interessante é observar que o Yuta pode revelar a origem do Itadori pelas memórias do Gojo. Mesmo que o Yuta não pegue as memórias do corpo do Getou ou da Kaori, ou de qualquer outro receptáculo anterior do Kenjaku, ele pegou as memórias do Gojo. Como nós vimos em Jujutsu Kaisen Zero, a escola Jujutsu e o clã Gojo possuem uma linha investigativa absurda sobre as linhagens dos feiticeiros. Eles descobriram que o Yuta, mesmo tendo se passado mais de 1000 anos, era da mesma linhagem que o Gojo, vindo de Sugawara Michizane, quando ainda estava vivo. Se o Gojo descobriu a linhagem do Yuta, provavelmente descobriu um pouco também sobre a estranha origem de Yuji Itadori, porque não é comum um feiticeiro chegar do nada e ter um potencial tão absurdo quanto ali o professor. E ao mesmo tempo ter um feiticeiro que teria a capacidade de subjugar a vontade de Ryomen Sukuna. Como o Gojo mesmo falou, algo que é visto apenas de 1000 em 1000 anos. Mas, como vimos no flashback do capítulo 261, o Gojo ainda vê os seus alunos como alunos e tenta os proteger das mazelas macabras que o mundo Jujutsu pode oferecer ou pode ter. Visto que a origem do Itadori é bem mais macabra que a origem do Yuta, a forma misteriosa como seu pai morreu, como a esposa do seu pai acabou falecendo e como ela reviveu de forma estranhamente. Então, nós podemos ver ali que o Gojo pode não ter revelado a origem do Itadori de uma forma para tentar lhe proteger. Da mesma maneira como ele não deixou o Yuta e os demais adentrarem a porta onde os conselheiros conservadores do mundo Jujutsu estavam para que não vissem ele matando todos eles. Gojo é claro que não sabia quem era o Kenjaku em Shibuya, então eu duvido que ele tenha alguma informação sobre a forma bizarra que assumiu o corpo da Kaori, mas sim que de alguma forma estranha ela retornou à vida. Isso provavelmente era uma informação que estava na mente do Gojo de que a Kaori ela teria morrido. Provavelmente ele chegou a essa informação, mas que de alguma forma estranha ela retornou. Só que ele não tinha como investigar, porque simplesmente o corpo dessa personagem, o corpo dessa pessoa simplesmente desapareceu. Talvez seja nesse sentido que Gojo também não tenha contado para o Itadori sobre sua origem, da mesma forma como ele não contou sobre ter matado o pai do Fushiguro. Isso tentando lhe proteger. Então, da mesma forma como ele não contou para o Fushiguro que ele matou o Toji tentando proteger o garoto, assim ele também não contou sobre a origem macabra de Yuji Itadori. Parando para pensar agora, Yuta pode ser até mesmo a pessoa que possa vir a contar para o Fushiguro que o Gojo havia matado seu pai, já que o garoto tem agora todas as informações, todo o passado de Satoru Gojo. E a última opção que nós temos é o próprio Itadori receber todo esse conhecimento. Nós não sabemos o que o Yuji assimilou desse sonho que ele teve no capítulo 143, visto que quando ele acordou ao lado do Yuta, ele não comentou nada com ele. Claro que o Yuta ali ainda era uma pessoa desconhecida para o Itadori, mas nem mesmo quando o Fushiguro surgiu ao lado do Itadori,
ele acabou comentando algo. Então, nós não sabemos se esse tipo de sonho foi um sonho na qual o Itadori esqueceu tudo que ele acabou sonhando, visto que nós já temos essa capacidade infeliz de sonharmos às vezes e não lembrarmos nada do que sonhamos. Mas, como Jin e Sukuna nos mostraram, eles mais o Itadori são pessoas diferentes, seres que são capazes de conseguir ali se lembrar de coisas dos tempos que ainda estavam em suas concepções. O Jin solta essa informação de que bebês podem se lembrar de coisas dentro ainda da barriga ou ainda na sua formação depois de terem nascido. O Sukuna se lembra de coisas ainda no ventre da sua mãe, como consumiu o seu irmão em sua concepção. Então o Itadori ainda pode se lembrar quando chegar em um momento crucial. Não sabemos como isso é feito, se tem a ver com alguma espécie de restrição celestial ou coisa do tipo, já que as restrições celestiais são capazes, principalmente na base do Toji e da Maki, de aprimorar ainda mais as habilidades físicas, e a memória é uma habilidade física, então isso pode até mesmo abranger os fatores humanos de um jeito comum. A gente pode observar que através da restrição celestial isso pode ser gerado. Mas sabemos que Yuji também pode ter esses lapsos de memórias, como vimos no capítulo 143. Se ele for colocado em uma situação de quase morte novamente, sendo nocauteado pelo Sukuna, como ocorreu com Yuta antes desse flashback, talvez o Itadori possa vir a liberar mais memórias e assim assimilar esses sonhos de uma vez por todas, principalmente quando ainda era um bebê. E com isso, finalmente teríamos a resposta sobre quem seria Jin e o Asusuke Itadori. É muito estranho a gente parar pra pensar e entender que Jin aceitou simplesmente o jeito como a Kaori retornou dos mortos, se não entendesse como o mundo Jujutsu Kaisen funcionava. Acho que é simplesmente inconcebível pensar que Jin e o Asusuke não teriam um pingo sequer de conhecimento sobre o mundo Jujutsu. Não sei se isso é proposital ou não, mas na saga que Yuji conhece o Hakari, Gege até mesmo coloca o Itadori vestindo a mesma roupa que o Jin em seu flashback. E lembram que Jin estava mais preocupado do Yuji ouvir as coisas que seu pai estava falando do que sobre a natureza da sua esposa? Se o Asusuke estava falando que o Kenjaku, que esse ser que havia dominado a consciência da sua esposa, era algo maligno, o Jin estava mais preocupado do Itadori ter que ouvir isso do que sobre a natureza da sua esposa. Isso me deixa muito intrigado. Para eles, o mundo Jujutsu não parecia nenhuma novidade, da mesma forma como para o Yuji, quando a gente viu essas informações sendo passada para o nosso protagonista, como tudo aquilo para ele era tudo novo. O que é claro que levanta a questão de até que ponto Jin e o Asusuke estavam envolvidos no mundo Jujutsu, ainda mais sendo a própria reencarnação do irmão do Sukuna. Seria meio estranho se não fossem arrastados para os combates em volta de maldições que podiam até mesmo sentir o poder de Ryomen Sukuna. Então, é muito difícil prestar atenção nesse sentido e acreditar que Jin e o Asusuke não estavam envolvidos no mundo Jujutsu. Toda essa origem do Itadori é um grande mistério. Eu acredito que ainda tenha mais camada para nos revelar. Ficamos neste jogo agora para saber como o Itadori vai descobrir mais da sua origem. Visto que Gege decidiu soltar algumas informações importantes nos últimos capítulos, podemos estar próximos de ver essas revelações no mangá também.